Zootopia e Moana são bons filmes, mas no Oscar de 2017, enquanto metade da internet torcia para um e a outra metade para o outro, eu estava no Twitter torcendo para um terceiro filme ganhar o prêmio de melhor animação do ano. Eu estou falando de Kubo e as Cordas Mágicas. Existem várias razões pelas quais, entre os outros nomeados daquele ano, esse tenha se destacado para mim. Uma delas é o conjunto de argumentos estéticos do filme. Para começar, é stop motion. Animação com massinha para nos livrarmos dos estrangeirismos. Eu sou completamente apaixonado por stop motion, tanto pela estética quanto pelo quê de magia que há no fato de os personagens do filme ganharem vida pelo contato físico das mãos do animador com a matéria-prima. E no caso desse filme, a relação entre criador e criação se estende dos animadores para o personagem, porque o Kubo é esse garotinho japonês que tem o poder de dar vida aos seus origamis enquanto toca o seu shamisen, esse instrumento tradicional do Japão de 3 cordas. Então, enquanto os criadores do filme animam o protagonista, este anima os seus origamis. E eu acho bem poética essa cadeia metalinguística. Agora, nem só de estética viverá o cinema. E outra razão pela qual eu gosto muito desse filme é o roteiro. Engraçado que, quando Kubo saiu, foi justamente no roteiro que os críticos bateram mais. Disseram que os diálogos e monólogos eram muito expositivos até para as crianças. E eu concordo com isso. Na verdade, nem tem muito como discordar, porque é bem gritante. Aliás, tão gritante que parece ser de propósito. Na primeira cena, enquanto a mãe de Kubo foge pelo mar com ele ainda bebê, há uma longa narração contando tudo o que aconteceu com eles até então, o que de cara já foi desaprovado por muitos críticos, principalmente os de internet. Mas é sempre importante lembrar que cinema não é uma tabela na qual você vai preenchendo pontos positivos e negativos e depois olha para aquilo e decide se o filme é bom ou ruim com base em um conjunto de conceitos frios. Por isso me incomoda bastante quando eu vejo críticas que dizem que um filme é ruim por ter quebrado uma regra. Na verdade, os filmes são ruins porque não sabem como quebrar regras. Nós temos tentado demais assumir esse papel de críticos, cinéfilos, especialistas, nos prendendo a esses conceitos, sem nos perguntarmos o porquê de eles existirem e então pensar em como e quando nós podemos subvertê-los. No caso de Kubo, os roteiristas fazem questão de ir contra uma das leis mais consolidadas do cinema, que é conhecida pela expressão show don't tell, ou não fale, mostre. Nessa narração inicial, eles explicam tudo detalhadamente, todo o contexto, e no fim do filme ainda tem outro discurso do Kubo que explica a moral da história. A princípio, isso pode ser visto como um defeito. Pode parecer que o filme está nos subestimando e dizendo que não somos capazes de chegar às conclusões que precisamos chegar, ou ainda que está limitando as possibilidades de interpretação do público. Mas no final desses 2 monólogos, o protagonista entrega uma pequena frase que nunca é explicada, mas é extremamente importante. Mas isso é o que menos importa. Não é muito contraditório que o roteiro tenha cenas inteiras para explicar uma coisa e no final delas diga que aquilo não é importante? Foi aí que eu comecei a entender qual era a desse filme. Algumas cenas depois, Kubo e a mãe estão conversando sobre as suas origens. A mãe conta a ele como o pai dela e avô do garoto destruiu a família deles. Essa é outra das cenas que serviram de base para a crítica considerar o filme expositivo demais. O livrinho do cinema diz que se 2 personagens têm uma história compartilhada, pode parecer muito artificial que um conte essa história para o outro no meio do filme. A imersão na história é prejudicada quando nós percebemos que os personagens estão falando conosco e não um com o outro. Mas acompanhe um trecho dessa conversa dos 2. Ele morreu nos protegendo. Do Rei Lua. O seu avô. Aqui, a mãe corrige o menino por se referir ao avô por sua identidade mitológica e não por seu lugar na família. Mas na mesma cena, alguns segundos depois, ela faz exatamente o contrário. O meu avô e suas irmãs mataram o meu pai? Não pode ser verdade. São da família. Não, eles são monstros. Se essas falas estivessem separadas por pelo menos alguns minutos, eu teria entendido isso como uma contradição do roteiro. Mas elas estão tão próximas uma da outra que eu só posso entender que esse erro é intencional. E qual é a intenção? Talvez mostrar que a própria mãe do Kubo ainda esteja em conflito em relação à própria visão do pai. Ela ainda não sabe se sente filha ou inimiga dele. Portanto, nessa cena,
O que ela está dizendo não é tão importante quanto a forma como ela diz e o porquê de estar dizendo. Como o próprio Kubo deixa claro, toda a exposição verbal é o que menos importa. Entendendo isso, aquela frase do menino automaticamente se torna um convite. Porque se a informação que o filme está entregando na superfície não é tão importante, o que é importante afinal? Se quisermos descobrir isso, precisamos prestar atenção naquilo que não é dito. E entre as coisas não ditas, a simbologia nas transformações da família do Kubo me chamaram bastante a atenção. A mãe e o pai dele foram perseguidos por seu amor proibido. O pai foi amaldiçoado e transformado em um ser híbrido entre homem e besouro, que era o seu símbolo samurai. A mãe foi condenada a se esconder e cuidar do filho sozinha, o que acaba lhe custando a própria identidade, já que para proteger o filho em todo o tempo ela se transforma em um amuleto que ele carregava sempre consigo. Ambos são aprisionados em seu próprio papel na família e na sociedade. O pai preso no papel de soldado, conquistador, provedor e, portanto, afastado do filho. A mãe presa no papel de eterna e incondicional cuidadora, mas sem amigos, sem vida social, sem autonomia. Parece familiar? É claro que parece. É uma família consumida pela própria configuração familiar e isso a gente vê todos os dias. Um pai que não vê o filho porque precisa estar em algum outro lugar servindo a um símbolo vazio. Uma mãe que, para cuidar do filho, abre mão de tudo que tem, inclusive de sua própria existência enquanto ser humano, enquanto mulher. Portanto, da primeira vez em que assistimos o filme, a impressão é de que é uma história genérica sobre um herói sendo perseguido por um vilão. Mas se olharmos além da camada mitológica, o que sobra é uma história triste de uma família que se desfez tentando lutar contra o mundo para garantir a felicidade do filho. E se esse não é o retrato perfeito da família contemporânea, eu não sei o que é. Você tem notado isso? Tem notado que os pais e as mães estão cada vez mais presos dentro de si mesmos? Que as famílias estão cada vez mais infelizes por trabalharem 12 horas por dia à procura da felicidade? Enquanto os pais continuam sendo forçados a girar as engrenagens da cidade, os fundamentos dos lares estão cada vez mais frágeis. Mas é importante que as famílias não saibam disso, né? Toda família ama os seus filhos mais do que tudo no mundo e é óbvio que largariam tudo para estar com eles se percebessem como estão sendo afetivamente negligentes. Então o que fazem os controladores das engrenagens? O mesmo que fizeram os roteiristas de Kubo e as Cordas Mágicas. Apontam para outra direção. Gritam a plenos pulmões que a família está sendo ameaçada pelo beijo na novela, pela cena no quadrinho, pelo desenho na TV. Cuidado, estão fazendo lavagem cerebral no seu filho. E assim, a família se volta contra esse inimigo terrível que é o Steven Universo. E compartilham nas redes sociais, fazem textão, caem em notícias falsas e deitam a cabeça em paz no travesseiro à noite, sabendo que protegem os seus filhos contra todos os ataques das forças do mal. E enquanto isso, as estruturas da cidade continuam funcionando a partir da força do nosso braço. E nós aceitamos. Como sapos na água fervente, continuamos, olhando sempre para o que menos importa.